Meus caras e minhas caras, sejam bem-vindos ao canal do Cara dos Postes. Hoje eu vou fazer algo diferente por aqui, tá? A gente vai para a playlist do Cara Ensina e hoje eu vou mostrar para vocês como funciona o nosso padrão de montagem aqui dos postes Equatorial, que é a região do litoral, certo? A gente está na praia de Xangri-Lá. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona a configuração de montagem desse poste aqui incorporado. Eu vou fazer a montagem de um poste monofásico, certo? Vou mostrar para vocês a parte do disjuntor, a parte aqui do cabo do neutro, da parte do medidor. Vou deixar tudo mostrando aqui para que vocês tenham a consciência de como funciona essa configuração. Ó, eu vou abrir aqui a parte da tampa do disjuntor para vocês verem como ela é aqui dentro. Ó, ela vem assim, então, né? Esse poste aqui é o padrão prático, do fabricante padrão prático homologado Equatorial. Aqui a gente tem o trilho para o disjuntor DIN, certo? Então a gente tem conector de aterramento e o trilho do disjuntor DIN. Aqui em cima a gente tem a parte de onde vai ser instalado o medidor. Ele tá sem a grade do medidor, depois eu vou pegar uma para vocês verem como ela fica instaladinha aqui. Esse compartimento aqui, ele é só para o medidor e esse compartimento aqui é só para o disjuntor. Vou mostrar para vocês lá agora os materiais que a gente utiliza, as ferramentas e depois vou mostrar aqui dentro como funciona a parte da instalação. Então, pessoal, aqui separando os materiais e as ferramentas que a gente vai utilizar para montagem desse poste monofásico. Chega aqui, ó, a gente vai utilizar como ferramentas, tá? Chave Phillips. Lógico, todo eletricista, né, precisa utilizar o alicate universal. Aqui o alicate de pressão para a gente fazer a colocação do terminal ilhó, certo? 10 milímetros, que é para cabo 10 milímetros. A gente vai precisar de um estilete, se você tem um estilete ou se você tem aquela faquinha também serve. E como material a gente vai estar utilizando o conector split bolt para o aterramento, que vai na parte de conexão do neutro. A gente vai precisar de um disjuntor, esse que a gente tem aqui é da marca Soprano, tá? A gente precisa de um disjuntor, como ele vai ser monofásico, de 63 amperes, conforme a norma pede, né? A NT001 da concessionária Equatorial, e ele precisa ser de 6K. Então é um disjuntor nominal aí de 63 amperes, corrente máxima permitida. Também como material a gente vai utilizar o cabo de alumínio para entrada, porque aqui ele é permitido, então a gente vai utilizar aqui uma parte do cabo de alumínio, esse aqui é a fiação preta para o fase, e também pro neutro barra aterramento, circuito de aterramento, nós vamos utilizar o azul. Só que neste cabo azul a gente vai utilizar o de cobre 10 milímetros. Na fase a gente vai utilizar o alumínio 10 milímetros e no neutro a gente vai utilizar o de cobre 10 milímetros. Por que que aqui a gente vai utilizar o neutro 10 milímetros de cobre e não o de alumínio? Eu vou explicar para vocês lá na hora que eu fizer a montagem, porque lá vai fazer mais sentido, certo? Bora para a montagem então. Quantos centímetros eu preciso, Wagner, para colocar a fase que vai no medidor até o disjuntor? A gente precisa de 60 centímetros. Aqui eu já tenho, ó, na minha tabelinha, eu já tenho as medidas padrões. Então aqui esse é o fase do medidor de poste incorporado. 60 centímetros é o que eu preciso para fazer a conexão entre o medidor e o disjuntor. Essa ferramenta aqui que eu falei para vocês, ó, que é onde eu posso fazer, a gente faz uma medida aqui, e é onde eu posso fazer a parte de pelar ele, né? Onde eu vou estar fazendo o serviço para colocar o nosso terminal ilhós. Então aqui a gente faz assim, ó. E aí eu acabo não machucando, não rompendo nenhum fio, olha só, acabo não rompendo, vou botar aqui para vocês verem melhor, não acabo machucando nem rompendo nenhuma partezinha deste cabo. Então ele fica em perfeitas condições para que eu chegue aqui, pode filmar de perto, e coloque o nosso terminal ilhós. Olha como ele ficou certinho aqui, ó, na medida. Tá vendo? Então agora a gente vai colocar aqui no correto, que é deste lado, e a gente faz o aperto.
não sai. Bem firme e bem pressionado. Beleza, nós temos aqui então já pronto o nosso cabo do fase que vai do medidor até o disjuntor. Aqui a gente vai colocar ele no nosso disjuntorzinho. Olha aí, a gente vai dar um aperto nele. Na parte de entrada mesmo, que é a parte de cima do disjuntor, tá? Ó. Aí. Bem firme. Essas conexões, elas precisam ser extremamente firmes aí, para não dar nenhum tipo de mau contato e não causar nenhum problema lá para o nosso cliente. Agora eu preciso levar lá para frente do nosso poste o conector de aterramento e também um pedaço do cabo neutro. O pedaço do cabo neutro a gente vai pegar aqui, são 75 centímetros, que eu também já tenho aqui na minha tabela. Neutro incorporado. Aqui. E este eu não preciso colocar terminal. Preciso levar 75 centímetros de cabo neutro. Vou mostrar para vocês agora lá na frente como é que vai ser a nossa montagem. Lá para frente eu vou levar então um alicate universal, vou levar a chave Phillips, o conector do neutro e o restante é só mais um estilete. E agora o material, bora lá. A gente está fazendo essa montagem aqui, gente, dentro do nosso pátio, tá? Do nosso pátio de operação. Então, não é em nenhum cliente, a gente não está fazendo isso em nenhum cliente, a gente está fazendo aqui mesmo na nossa estrutura. Eu queria mostrar para vocês como a gente opera, né? Como a gente trabalha. Então aqui nós temos a estrutura do poste já, certo? Acho que vou ficar desse lado aqui que fica melhor. Vou colocar minhas ferramentas aqui. E olha como é simples, gente. E prático, realmente, né? A Padrão Prático, essa parte de estrutura do poste incorporado, tá? Ela realmente faz toda a diferença, que a gente tem muito mais agilidade para trabalhar. Então aqui eu coloco a fase do disjuntor lá para cima, faço a conexão dele aqui embaixo, ó, bem preso, tá? Do nosso trilho DIN. Esse trilho aqui ele é de PVC, muito bom. Eu prefiro esse trilho aqui do que o trilho de metal, principalmente aqui no litoral, né? Tudo que é de metal deteriora mais rápido. Então aqui a gente tem a fase que vem depois do medidor até o disjuntor. O neutro, como é que funciona o neutro, Wagner? O neutro, ele pega aqui, vai no mesmo sentido do cabo da fase. E aqui, ó, aqui embaixo a gente vai ter a conexão dele. Vou deixar ele um pouquinho mais para cima e vou deixar o ponto de conexão aqui. Então ele vai ficar aqui. Agora que eu tenho a medida, eu vou fazer o corte. Como esse cabo aqui ele é de cobre, não tem problema de eu utilizar aqui o estilete para fazer esse trabalho. Certo? Então aqui a gente vai fazer assim. Porque o de alumínio, se a gente fazer isso aqui com o cabo de alumínio, ele é muito mais frágil do que o material do cobre, por exemplo. Então ele machuca e aí ele se despedaça, aí fica um pouquinho ruim de trabalhar com ele. Aqui onde eu falei para vocês que era um conector do aterramento, ó, é onde a gente vai fazer a conexão do neutro. Vou abrir aqui o split bolt. Fazer a colocação. Quer chegar mais perto? Ó. Aqui, gente, em todos os padrões de entrada que são incorporados, tá? Eles precisam vir com esse ponto de conexão. Esse poste, ele se chama poste autoaterrado pelo fato dele estar realmente com a carcaça dele em conexão, ó, com esse ponto. Então a gente faz aqui a parte da colocação, vou tirar para ficar melhor, da colocação do conector, e ele vai estar interligado com a carcaça desse poste de concreto. Então ele fica muito melhor.
Aqui agora eu consigo fazer a passagem do cabo. Aqui vou fazer a ligação dele. Ó. E fica esse pedacinho aqui para o cara fazer as conexões para a residência. Esse aqui eu vou tirar porque preciso sentir ali como é que tá a situação. Tem que abrir um pouquinho ele. Ó. Lembrando que os pontos de conexão precisam estar bem apertados. Aí, até ele fazer o gritinho dele. Então aqui a gente tem, ó, a parte da entrada. Olha como é simples, gente. Aqui tá montado, tá? Porque a concessionária, ela vai botar o ramal de ligação lá naquele eletroduto, naquela curva, vai descer até aqui com um cabo multiplex, tá? E desse cabo vai ser colocado aqui fase neutro no medidor e aqui a saída do fase neutro que vai para a residência. Vem para o disjuntor e aqui o ponto de conexão do neutro da casa. E também se tiver qualquer tipo de dispositivo de aterramento. Então, se eu tivesse uma saída aérea ou subterrânea, por exemplo, eu precisaria fazer a interligação deste material. Eu vou mostrar para vocês também como é que funciona a interligação da residência. Representando agora, gente, os cabos da residência, que saem da residência e vêm para o poste, eu peguei aqui um pedaço de cabo vermelho e um pedaço de cabo azul, que é fase e neutro, né? Supondo que seja uma residência alimentada por uma rede monofásica. Se essa saída fosse por parte de baixo, né, pela subterrânea, o eletroduto seria este aqui. Este é o eletroduto que sairia e viria de baixo até a residência. Se fosse aéreo, eu tenho aqui do lado, ó, uma outra canaleta, né, um outro sistema, que é a subida dos cabos. Ele viria aqui pelo lado, subiria lá pela parte de trás, de cima do poste. Então aqui seria a parte de conexão entre o fase da residência e o neutro da residência. Então o que eu vou fazer aqui para vocês? Eu vou representar como se tivesse realmente uma saída aérea que vinha da parte de cima do poste, que vem da parte de cima do poste. Pegando aqui a parte da fase, eu vou fazer o que? Eu vou colocar um ilhós. Aqui eu vou colocar um ilhós. Tá vendo aqui? Tirei a capinha dele. Como eu tenho habilidade, ó, eu tirei com o próprio estilete sem machucar o alumínio. Mas o ideal, quando vai se mexer com alumínio, é com aquela outra ferramenta para não, né, estragar ali a parte da saída. Então aqui eu peguei um cabo maior para me representar aqui. Aqui vai o terminal ilhós. A gente vai fazer o aperto deste cabo. Ó, tá aqui. E essa é a parte de saída que vai sair do disjuntor. A gente coloca aqui na parte inferior, na parte de baixo, e vamos fazer o aperto dele. Lembrando, essa é uma medição que não vai DPS, porque a concessionária Equatorial não exige o equipamento de proteção chamado DPS. Pronto. Aqui a gente tem o disjuntor.
conectado com a saída já, ó, saída. Como é que a gente faz agora para o neutro? Simples. Eu fiz a burrada, ó, de apertar ele antes, porque eu não ia fazer com a saída, mas já aproveitei que a gente está fazendo esse vídeo, já vou mostrar como é que funciona com a parte da saída já alimentando, né, esse poste. Perfeito. Aqui a gente vai tirar então. Ó, mostra aqui. A gente vai tirar então uma boa parte deste material. Simples, né? Muito simples, ó. Que a gente coloca no ponto de conexão. Pode aproximar bem aqui, ó. Neutro do medidor, que sai do medidor conectado com a carcaça do poste, neutro da residência conectado com a carcaça do poste junto com o neutro do medidor. E aí esse circuito agora está fechado, está fechadinho para ter energia elétrica aí, para passagem da elétrica. Precisa apertar bem, Wagner, precisa apertar muito bem, ó. Se tiver uma chave canhão, eu tenho uma chavezinha canhão especial para isso aqui, mas a maioria de vocês não vai ter uma chave canhão, então eu vou apertar com o próprio alicate aqui. Ficou bem firme, bem apertado, ó. Parte de saída então está aqui, com uma saída aérea, sairia lá pela parte de trás, lá em cima do poste, e aqui a parte da entrada. Muito simples. Depois, aqui vai uma tampa para medidor, né? Uma tampa não, desculpa, uma grade para o medidor ser fixado, a concessionária que vai entregar esse medidor e vai fixar ele. Aqui vai então a tampinha, certo? Aqui o pessoal usa um vidro, como a gente usa esse poste aqui só para amostra, né, na nossa base, a gente não colocou a tampinha de vidro, porque já andaram quebrando, furtando, enfim. Então a gente deixou assim a tampinha. Aqui é onde vai o parafuso com lacre, que a concessionária vai lacrar para ninguém ter acesso. Essa parte aqui é onde fica o medidor da empresa, né, da concessionária. Então eles não dão acesso para qualquer pessoa. Por isso que vai um lacre aqui para ninguém ter acesso a essa parte. E aqui a nossa parte de instalação da entrada da residência. Disjuntorzinho, ó. Ligado, desligado, funcionando. E a gente vai tampar então, ó, para também questões de segurança e estética. Nós mantemos ele fechado. Então vai a tampa, vai o parafuso. Tá aqui o serviço realizado. Mostra um pouquinho mais de longe agora o poste. Esse é o padrão que a gente utiliza aqui, o padrão monofásico, como falei para vocês. Vou fazer mais vídeos mostrando como é que funciona a montagem do poste de fibra, também aqui do lado, e a montagem do outro poste, que é com caixa externa de concreto com cimento liso, ó, tipo aqueles ali que tem do outro lado. Se gostou do vídeo, deixe seu like, deixe teu comentário, falando sobre o tipo de padrão, né, que você viu aqui, se na sua cidade também é assim, ou se é um pouco mais difícil, um pouco mais fácil. Comenta aí, deixa nos comentários, não esquece de acionar as notificações no sininho para você sempre receber um vídeo quando for lançado aqui no nosso canal, e não deixe de se inscrever, isso ajuda muito o canal a crescer. Até mais!